Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais em detalhes como a gente faz a cirurgia da fimose, da postectomia. O que você pode fazer de preparo, o que você pode esperar ao longo do procedimento, da sua internação e como vai ser a sua vida nos primeiros dias após a cirurgia. Aqui no meu canal eu já postei um vídeo bastante interessante sobre os motivos pelos quais a gente faz essa cirurgia no homem. Checa lá. Bom, mas falando propriamente dito sobre a cirurgia, será que ela é muito complexa? Quantos dias você vai ficar internado no hospital? Será que tem algum preparo, algum remédio que você precisa tomar antes ou depois? Vem comigo nesse vídeo. Eu costumo falar para os meus pacientes que a cirurgia da postectomia ela tem um grau de dificuldade muito baixo. O que isso significa? Ao longo da nossa formação como urologista, a gente tem que fazer 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia urológica. A cirurgia da fimose, muitos cirurgiões já aprendem a fazer como cirurgiões gerais ou até mesmo no primeiro ano de treinamento da urologia. Isso não significa que é uma cirurgia banal, simples, ou que seja tão simples a ponto da gente não te explicar como que é, o que você pode esperar. Se o cirurgião subestima o impacto dessa cirurgia na sua vida, no outro vídeo você vai ver o que acontece. Muitos pacientes reclamam do pós-operatório, mas esse não é o motivo desse vídeo. Eu quero explicar para você, tecnicamente, como que a gente sai de um pênis, estou usando a banana como exemplo, de um pênis com pele, um pênis que tem um prepúcio cobrindo a glande, para um pênis postectomizado, com a cirurgia de fimose feita. Bom, para começar, a cirurgia de fimose ela pode ser feita em nível ambulatorial. O que isso significa? Você, na teoria, não precisa internar num hospital, mas o ideal, na minha opinião, é que seja feita com sedação. Um anestesista precisa estar do seu lado para fazer um remédio e botar você para dormir. Por que isso? Vai te trazer muito mais conforto. Se você estiver dormindo, você não sente a picada da agulha, não sente cheiro do bisturi elétrico, enfim. Eu prefiro fazer dessa forma, mas tem gente que faz a cirurgia da postectomia no próprio consultório. No Brasil, as regras da Anvisa elas são muito rígidas para esse tipo de procedimento. Então toma cuidado para você não ouvir uma dica, olha, meu médico faz essa cirurgia no consultório. Ele tem que ter uma estrutura para te trazer segurança para esse procedimento, tanto para conter possíveis sangramentos, como para evitar infecções no futuro. Falando em sangramento, essa é uma preocupação do pós-operatório e do pré-operatório, ou seja, durante o procedimento. Para isso, é fundamental que seu médico cheque todos os remédios, todos os medicamentos que você está usando. Tem coisas que a gente toma e nem sabe, mas afetam sim a coagulação. Óbvio que um anticoagulante, uma aspirina, Somalgin, ou um antiagregante como o clopidogrel e o Plavix, você que já infartou e toma esses remédios sabe muito bem o que eu estou falando. Esses, obviamente, mudam a sua coagulação, mas existem até fitoterápicos que podem fazer esse efeito prejudicial. Na consulta do pré-operatório, seu médico tem que checar absolutamente tudo o que você faz de medicamento, as cirurgias que você fez e as doenças que você tem, para fazer a cirurgia do ponto de vista mais seguro possível. A diabetes, por exemplo, é uma doença extremamente prevalente na população brasileira e que dá, sim, chance de sangramento e infecção no pós-operatório. Você sabia que o remédio da diabetes pode alterar a sua coagulação? Bom, passada essa fase do pré-operatório, da checagem dos medicamentos, das suas doenças, algumas pessoas, não todas, precisam fazer um risco cirúrgico, conversar com um cardiologista, para ter uma preparação ainda mais segura. Para quem é indicado um risco cirúrgico? Geralmente para pessoas um pouco mais idosas, com comorbidades, com doenças crônicas, hipertensão, diabetes, alguém que já infartou. É bom que o urologista se certifique e ter um outro médico checando o risco cirúrgico com ele. Bom, então essa fase do pré-operatório, da retirada de dúvidas, checagem de medicamentos, já está tudo certo e você vai partir para a cirurgia. Como eu falei antes, essa cirurgia é feita em regime ambulatorial, ou seja, você interna, opera e vai embora no mesmo dia. Não é necessário dormir no hospital, a não ser que a sua cirurgia termine muito tarde. Mas isso não significa que você não precisa calcular exatamente a sua agenda para fazer o procedimento. Por quê? O pós-operatório dessa cirurgia não é tão simples assim. Vem comigo que eu vou te explicar.
Bom, existem várias técnicas possíveis para fazer esse procedimento, mas o pós-operatório é difícil, independente da técnica que você escolha. A glande, que é a região mais sensível ali da genitália, vai passar a ficar exposta, e com alguns pontos, na maioria das vezes, ao redor dela. O pós-operatório dessa cirurgia, nos primeiros dias, é muito incomodativo. Até a ereção que você tem de forma involuntária à noite é capaz de te acordar pelo susto e pela dor que dá. Não é uma dor insuportável, mas distender a região operada é um pouco desconfortável sim. E como é essa região operada? Bom, eu vou usar aqui a nossa banana como exemplo para mostrar para vocês que existem várias formas da gente fazer essa cirurgia. Em geral, o urologista anestesia a base do pênis e com bisturi corta esse excesso de pele aqui. Como vai cortar o excesso de pele? Depende do seu cirurgião. Eu gosto muito de fazer essa cirurgia com laser, porque me dá uma precisão exata da linha que eu vou fazer o corte. Imagina a casca da banana como sendo a pele do seu pênis. A pele do pênis ela costuma ser elástica. Óbvio, ele tem que ficar flácido, mas durante a ereção a pele tem que acompanhar. Então é uma pele flácida. Para você fazer um corte reto, lindo, você tem que ter uma precisão de mão muito boa. Imagina fazer essa cirurgia com um cirurgião que treme, ou com um aparelho que não está muito bem afiado. Então por isso que eu prefiro bastante fazer essa cirurgia com laser. Independente da técnica que seu cirurgião use para cortar a pele, a gente precisa fazer uma linha de sutura. A gente costura essa pele no pênis para ela cicatrizar bonitinho. Quantos pontos a gente dá numa cirurgia de fimose? Também é uma pergunta que eu recebo muitas vezes no Instagram e aqui no canal. Bom, várias maneiras. Tem gente que nem ponto usa. Você pode usar uma cola cirúrgica e juntar as partes do pênis e isso fica bem bonito. Agora, depende muito da anatomia do local. Na maioria das vezes, a gente precisa sim dar alguns pontos. Então, a gente faz, ao longo do pênis, alguns pontos para juntar a pele no pênis. O pós-operatório é muito parecido com isso aqui. A cabeça exposta, a pele retraída e os nós, os fios. Quais fios que o cirurgião usa para fazer essa cirurgia? Bom, isso depende da preferência do cirurgião. Eu gosto de dar uns pontos com os fios que o seu próprio organismo vai dissolvendo e eles vão caindo sozinhos, para não ter que depois no consultório cortar, tirar fio por fio. Repito, isso é preferência de cada um. Eu sei que vários urologistas preferem dar um ponto e tirar no consultório depois, mas isso é motivo de conversa antes da cirurgia. Pergunte para o seu cirurgião como vai ser o pós-operatório. Por quê? Cada técnica pode ser que tenha um pós-operatório diferente. Então, não compare um cirurgião com outro. Por exemplo, alguns gostam de passar umas pomadas na cabeça do pênis, mas dependendo da pomada, ela dissolve o ponto mais rápido. Então, se eu utilizar um ponto que o seu próprio organismo vai dissolver, eu não posso ajudar esse processo com uma pomada, senão o ponto cai antes do tempo. Uma dica que eu costumo dar para os meus pacientes é que no pós-operatório, o ideal é a gente sempre colocar o pênis olhando para o umbigo. Por quê? Essa região aqui vai sangrar, não tem jeito. Um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo da pessoa. Mas se você bota o pênis para baixo, a gravidade leva todo aquele sangue para a ponta. Isso faz com que o hematoma se forme, demore a cicatrização e faça um pós-operatório um pouco mais difícil. Então, bota sempre o pênis para cima, olhando para o umbigo, para fazer com que o sangue, se houver, ele escorra para a base e não comprometa essa região aqui da costura que a gente faz. Então você já entendeu que cada cirurgião tem a sua preferência, tem a sua técnica. Isso pode influenciar sim no pós-operatório. Quanto tempo você volta ao trabalho, quanto tempo você volta para a escola, dependendo da sua idade, em quanto tempo você volta à sua atividade sexual. Nesse vídeo eu não posso te falar os prazos exatos, estaria sendo bem leviano porque eu não sei com quem você vai operar. Mas eu acho que você tem que se organizar para pelo menos na semana da cirurgia você não ter nenhum compromisso ou de faculdade, ou provas, ou de trabalho muito importantes, porque dificilmente você vai conseguir cumprir. Retornar à vida sexual ou banho de piscina na praia, isso depende muito da sua cicatrização.
O ideal é que os pontos já tenham caído antes de você forçar essa região da costura. Bom, então você já percebeu que do ponto de vista técnico, a cirurgia da apostectomia não é tão complexa assim. É uma cirurgia em nível ambulatorial, que você vai embora no mesmo dia, na maioria das vezes, mas possui um pós-operatório que exige cuidados. Conversa bem com seu médico para você não se frustrar no pós-operatório. Se você está gostando das informações do canal, dá um like nesse vídeo, se inscreve. Quem sabe eu te mando muito mais informação para você cuidar da sua saúde urológica.